Boa tarde. Hoje, quarta-feira de cinzas, e também estamos no início da quaresma, na campanha da fraternidade. E para falar sobre esses temas católicos, conversamos com o pároco e reitor Cônego Mauro Moraes, o reitor do Santuário São Francisco de Paula, aqui em Ouro Fino. Cônego, um prazer tê-lo aqui de volta ao Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Difusora de Ouro Fino. Sobre a quarta-feira de cinzas, hoje nós passamos por essa data, né? O que ela simboliza? Por que cinzas? Quarta-feira de cinza, Luciana, é o início da quaresma, que são 40 dias que antecede a Semana Maior, Semana Santa, onde nós celebramos os mistérios da redenção, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a Igreja tem essa tradição desde o século IV de iniciar a quaresma com a cinza, a colocação da cinza na cabeça das pessoas. E quaresma é um tempo de conversão sincera, em que a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, vai nos dizer que é um tempo propício de oração, de jejum e de caridade. A oração que nos eleva mais a Deus, nos torna mais íntimos, mais amigos de Deus. Um jejum que nos faz ter o controle de nossos corpos, nossos desejos e nossas inclinações, mas para ter autocontrole e não ser escravos de nossas pequenez. E a caridade, olhar para o irmão, voltar para as necessidades dos nossos irmãos. Essas atitudes, esses comportamentos quaresmais, oração, jejum e caridade, nos leva a viver o grande mandamento, o amor a Deus e ao próximo. Nos eleva a Deus e nos faz olhar para o próximo. Por isso, é uma busca de Deus e um aproximar-se dos irmãos. Então, quaresma é sinal de oportunidade, uma conversão verdadeira, sincera, que brota do fundo do coração em preparação para a Páscoa. Cônego, a gente sabe que as pessoas mais idosas, elas têm esse costume do jejum, de não comer carne, às vezes durante todo esse período. Mas os mais jovens, o senhor tem observado que isso está passando por gerações? O jejum não é deixar de comer, mas é comer pouco. É tomar um café da manhã bem leve, bem menor, e à noite um pequeno lanchinho leve também, e tomar uma refeição ao meio-dia. E não comer nada mais, beber nada mais, nada de alcoólica, nada. É o mínimo necessário para poder, e deixar de comer carne também, a abstinência de carne, dos 14 anos até os 60. E o jejum dos 18 até os 60. Além dessa idade, é opcional. Infelizmente, com as mudanças todas, muita gente não faz mais esse jejum nem abstinência de carne, principalmente a geração jovem, porque às vezes os pais não fazem, não ensinam, não dão o sentido aos filhos. Então, infelizmente, esse bom costume de marcar esse início de quaresma com o jejum e a abstinência de carne está diminuindo bastante, principalmente entre os jovens, o que nós percebemos. Cônego, no caso da carne, qual seria a simbologia para que se faça esse jejum? O senhor falou para fortalecer o espírito. É um sacrifício maior de deixar aquilo que a gente mais gosta, que tem mais prazer, uma merenda que se chama uma carne, é algo bom. Lembrando também que Jesus morreu seu corpo para nos libertar, por amor. Então é um gesto mais de conversão, de uma abstinência, mostrar que a gente está disposto a fazer um sacrifício, está disposto a renunciar. Por isso, deixar de comer carne não é comer bacalhau, comer outras coisas de mais nobre ainda. É deixar de comer carne para comer um ovo, um omelete, uma coisa mais simples. Então, muitos cristãos deixam de comer carne e gastam mais ainda comprando um bacalhau, um peixe especial, né? E às vezes comete o pecado da gula, né? Exatamente. E os santos antigos diziam que não basta fazer o jejum, deixar de comer carne e matar o outro com a língua, com a fofoca, etc., né? Então é importante que o jejum seja completo, do corpo inteiro, a conversão verdadeira, não um gesto externo, um gesto que não leva a nada, um gesto superficial, aparente. Esse gesto externo deve levar a uma conversão verdadeira, mudança de comportamento e de vida. No caso dos jovens, se eles decidirem não comer chocolate, não tomar refrigerante nesses 40 dias e ter uma vida mais voltada a Deus com mais oração, é válido. Claro, todo sacrifício, não apenas deixar de comer carne ou jejum, qualquer sacrifício, rezar mais, falar menos da vida dos outros, etc., etc., todo gesto bom de fraternidade, de ajuda, de conversão é muito importante. Até mesmo se ela é viciada na Coca-Cola, deixar de tomar, desde que na Páscoa não tome um fardo de
e Coca-Cola, né? Com tudo ali, né? E, Cônego, a programação para esta quarta-feira de cinzas e também para a quaresma, qual será no Santuário São Francisco de Paula? Além das atividades normais, hoje nós temos às 15 horas e às 19 horas aqui no santuário a Santa Missa com a distribuição de cinzas. E às 19 horas também na Capela Nossa Senhora das Graças, distribuição de cinza. E durante a quaresma, além da programação normal, nós temos toda sexta-feira, às 5h30 da manhã, a missa penitencial. A reza do texto dentro do santuário, rezando, cantando, refletindo, e a missa dentro de 1 hora, das 5h30 às 6h30, seria nosso retiro espiritual durante as 5 sextas-feiras. Para as pessoas que estão enfermas ou aquelas que não estão saindo, são mais idosas por causa da Covid, o senhor também irá às casas ou a igreja terá uma outra programação? Essas pessoas nós visitamos antes do Natal e nós vamos ver aí com outro padre se nós teremos tempo para visitá-los novamente, né? Aqueles idosos que têm dificuldade de sair, nós temos sempre na Semana Santa uma celebração especial para eles, a celebração dos enfermos. E muitos não podem sair porque são acamados, então nós vamos ver o quanto que nós possamos atender, o que os vão pedir e também aqueles que nós possamos ir oferecer para atendê-los, né? Nós ainda vamos programar para poder avisar a comunidade. Nessa quaresma haverá também algum tipo de confissão comunitária ou assim separadas devido ao tempo da Covid? Vai haver sim. Então, como não vai haver neste ano mutirão de confissão, a reunião dos padres cada dia numa paróquia, para evitar aglomeração, isso é orientação da Arquidiocese. Então vai haver, substituindo esse mutirão de confissão, a confissão comunitária. Nós vamos fazer uma agenda aí para as comunidades rurais, também aqui para o santuário, mais a meados da quaresma até o final, dando oportunidade a todos fazer a sua confissão. Mas vamos continuar atendendo no expediente normal, de terça a sexta, de manhã à tarde, no escritório paroquial, que é uma sala grande, em que o penitente entra de máscara, com distanciamento e tal, né? Então vai ter oportunidade também individual. E eu converso aqui com o pároco e reitor do Santuário São Francisco de Paula, Cônego Mauro Moraes. Cônego, sobre a campanha da fraternidade, este ano é uma campanha ecumênica? Luciana, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar do tema e do lema da campanha, que é muito rico. Então a campanha da fraternidade acontece todo ano, durante a quaresma, entre os cristãos, e de 5 em 5 anos, desde 2000, torna ecumênica, ou seja, reza junto com outras igrejas evangélicas. E o tema seria fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é nossa Páscoa, o que era dividido fez-se uma unidade. Tirado do livro bíblico lá, Efésios, capítulo 2, versículo 14a, né? Então tem esse tema, esse lema, e tem como a metodologia ver, julgar, agir e celebrar. E de 5 em 5 anos, como já disse, ela é ecumênica, feito entre as igrejas do CONIC. Que é a CONIC? Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que são formadas a Igreja Católica, Igreja Anglicana, Metodista, Luterana, Sírio-Ortodoxa, Batistas e Presbiteriana. Desde 1983 já existe esse conselho trabalhando junto. O que é ecumenismo? Ecumenismo vem de uma palavra grega oikumene, que significava mundo civilizado, todo mundo, todo o universo. A Igreja Católica, quando passou a rezar com essas igrejas em certos momentos, assumiu como ecumenismo a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. Busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. Com essas igrejas mais antigas, que chamamos de protestantes, que vêm desde o luteranismo, do século XVI, são igrejas sérias, responsáveis, têm teologia, têm muita seriedade. Então são igrejas cristãs. Porque se uniram no ecumenismo, buscando a unidade e rezar juntos, para atender àquele desejo de Jesus Cristo em São João 17, 21, em que Jesus reza ao Pai, pedindo: Pai, eu peço que todos sejam um, como nós somos um, eu e o Senhor somos um, que os cristãos, meus seguidores, se unam, não distanciem, não se dividam. Então o desejo de Cristo em muitas passagens, que os seus seguidores sejam um. E todos nós cristãos do rito latino, ortodoxo, copa, etc., os cristãos católicos, não católicos, os protestantes, as diversas igrejas pentecostais, todos somos cristãos, todos somos seguidores de Jesus,
temos a Bíblia em comum. Então, pelo menos entre essas igrejas mais antigas, nós rezamos juntos em certos momentos, principalmente na Semana da Unidade pelos cristãos, que antecede Pentecostes, e de 5 em 5 anos a campanha da fraternidade. Então, isso seria só no Brasil ou seria no mundo também, Não, Cônigo? só no Brasil. Só na campanha da fraternidade. A Quaresma é no mundo inteiro. A campanha da fraternidade é só no Brasil. Iniciativa brasileira desde 1960. Né? Então, nós rezamos juntos 5 em 5 anos. Então, é feito entre todos os membros dessa igreja. Cada igreja tem um representante. Faz-se o material básico, os estudos, é aprovado por todas e rezado em todas essas igrejas. Então, esses geralmente são temas gerais, são temas que trabalham sobre a dimensão social da nossa fé. Então, Campanha da Fraternidade não é um livro de catequese, não é para rezar coisas específicas da nossa fé nem de outras igrejas. Como não é um instrumento de catequese, não é para falar de Maria Santíssima, dos sacramentos, nada. E quando é ecumênico, como este ano, a gente evita de falar temas próprios de uma igreja. Então não vai falar sobre Maria Santíssima, que não tem a mesma compreensão em outras igrejas. Não vai falar de catequese, não. Temas gerais. Então temas sobre a paz, sobre a fraternidade, sobre a unidade, etc, etc. Né? E sobre o amor de Cristo que rege todas essas igrejas. Exato. Então temas gerais para todas as igrejas, porque são aquilo que é comum entre todos nós, todos os cristãos. Então não tem problema nenhum. E essa campanha, toda campanha, católica ou ecumênica, tem 4 dimensões: ver, julgar, agir e celebrar. Ver a realidade nossa, como que está, aquelas coisas ruins que não combinam com a nossa fé. Julgar à luz do Evangelho e tomar uma postura de atitude, o que nós vamos fazer perante essa realidade. E celebrar. E esse tema deve acompanhar o ano inteiro em nossas celebrações, né? Então é um rezar junto, é testemunhar ao mundo que nós cristãos podemos nos respeitar, podemos nos amar, rezar junto e buscar essa unidade querida por Jesus Cristo. Os cristãos, católicos e não católicos, têm muito a percorrer nesse caminho. O ecumenismo já é antigo, já aconteceu desde o Concílio Vaticano II, foi o Concílio Vaticano II ecumênico, com a participação de líderes de outras igrejas como ouvintes, para conhecer a nossa fé, nossos documentos. Saiu um documento importante, um decreto do Concílio Vaticano II, que é importante, rege essa dimensão toda. Lá em Roma tem uma grande comissão ecumênica para direcionar esse assunto para o mundo inteiro. A Conferência Episcopal no Brasil, o CNBB, também tem um outro conselho para isso. Mas na nossa realidade, principalmente por aqui, é muito fraco esse tema. Nós não trabalhamos. Primeiro que essas igrejas do CONIG, nem toda a cidade tem. E não tem a prática de trabalhar juntos. O ideal é que todos nós cristãos trabalhemos para o respeito, para a compreensão, para a amizade. Pelo amor, é o amor que rege tudo. Então é um contra-testemunho quando nós falamos de ecumenismo e não aceitamos o outro, não respeitamos o outro, não rezamos por aquilo que Jesus pede. Então, ser seguidor de Jesus é respeitar o diferente, respeitar o irmão que pensa diferente, que reza de maneira diferente. Nós não podemos fazer ecumenismo e querer que todo mundo reze igual o católico, ou igual o presbitério, não. O diferente que exige diálogo. Se todos fossem iguais, todos seriam de uma igreja só. Por ser diferente, que é preciso diálogo, respeito, amizade, e ao celebrar em comum, ninguém perde nada. Nenhuma igreja perde nada, ao contrário, aprofunda ainda mais a sua fé, um conhece a igreja do outro, respeita e reza juntos, na oração e naquilo social, na dimensão social da nossa fé. Quando 2 ou mais pessoas na oração, Deus ouve, né? Cônigo Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Então convido a todos para começar esse tempo quaresmal, essa caminhada, esse itinerário em busca da Páscoa, da celebração do mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus, com o coração aberto, com a mente aberta, buscando mais Deus, mais o próximo, e para que possa crescer na fé, crescer como irmãos, crescer como filho de Deus. Então busca aí a sua participação na sua igreja, busca aí algum tipo de sacrifício, alguma renúncia, alguma coisa que leva você a ter uma conversão interior, sincera, verdadeira,
que leve a Deus realmente. Muito obrigada, uma boa tarde ao senhor. Ou de nada. A todos uma excelente tarde. Você fica com o programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. Até amanhã, se Deus permitir.